Olá, papais e mamães, tudo bem com vocês? A Rosimeire, professora, novamente falando, educadora, né, e experiente na área. Acredito que isso implica bastante na questão da aprendizagem das crianças, porque ela passar por outro ano vai ter conteúdos diferenciados, né, vai ser um pouco mais difícil para essa criança conseguir acompanhar, porque já não teve do ano anterior, né? Fora outros fatores, né, que a gente tem que analisar, que a criança ela tem a dificuldade na aprendizagem. Uma coisa é a especificidade de cada criança, né, de não poder aprender, de não conseguir aprender aquele conteúdo, porque às vezes pode ser fatores externos e internos. O que seria fatores internos daquela criança ter dificuldade na aprendizagem? Pode ser o emocional da criança, né? Pode ser um distúrbio de aprendizagem também. Tem vários fatores que tem que ser analisado. E aí, lógico, né, que vocês como pais e mães que conhecem o filho de vocês sabem, né, como que é o seu filho, né? Então, às vezes, ela não é porque ela não quer aprender, é o momento que ela tá passando ali. Ela tá passando por alguma dificuldade emocional também. Pode ser também relacionada a alguma briga familiar, uma palavra, né, uma atitude de alguém que pode ter machucado aquela criança e ela se bloquear, tanto na parte familiar, eu falo, como também no ambiente escolar, pelo um amiguinho, pelo um colega, até mesmo com o educador, o professor, dependendo da forma que trata a criança, né, as palavras que usam, né, às vezes magoa, porque cada um tem um jeito, né, cada um tem uma especificidade diferente. Então, é importante observar o filho de vocês, tentar conversar com eles por qual motivo eles não... O que eles estão achando, né, tentar que eles se abram com vocês. Porque tem criança que acaba se fechando naquele problema, né, às vezes sofrem bullying também na escola, principalmente esses alunos que têm mais dificuldades, né, que não conseguem acompanhar a turma, e essa criança não é ouvida. Então, esse olhar dos pais é primordial, a gente tentar ajudar essa criança. E também do lado escolar, fora esse do emocional, também tem um distúrbio de aprendizagem, né, que é bom a gente observar também, porque na escola, como a gente passa maior tempo com as crianças, então nós conseguimos observar que dificuldade aquela criança tem, né? Lógico, um bom educador, um bom professor, né? A gente sabe que ele consegue, no dia a dia, observar aquele aluno. E aí eu vou citar para vocês, papais e mamães, um pouquinho dos principais distúrbios de aprendizagem que tem. Tem a dislexia, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a dificuldade que a criança tem na leitura, né? Tem a disgrafia, dificuldade na escrita, né? Isso inclui os erros ortográficos, trocar ou omitir, acrescentar e inverter as letras, né? Que às vezes você vê a criança que ela tem dificuldade de trocar o P pelo B, o S pelo R. Então, tudo isso é observado, né? Não que a criança tenha, né? Ela tem esse distúrbio, que a gente não pode falar isso. Ela tem que ser levada a especialista, né? Que são responsáveis da área para falar que realmente a criança tem aquilo. Mas se você está vendo que o seu filho tem muita essa dificuldade, pode ser um sinal, né? Tem a dislalia também, que é os alunos que têm dificuldade na fala, né? E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, né? O que acontece com a criança que tem esse distúrbio? Ela tem baixa concentração, inquietude e ela é muito impulsiva. Então, assim, são vários fatores, várias questões que a criança está com uma barreira na aprendizagem. Não que ela não vai aprender, porque todo mundo aprende. Lógico, no seu ritmo, no seu tempo. Mas a gente tem que ter esse olhar, né? Não culpar sempre a criança, ficar pressionando. Meu filho não aprende. Porque tem essas pessoas que usam as palavras que eu acho forte. Ele é burro, ele não faz, ele não presta atenção, ele não faz. Mas por que ele não faz? Então, assim, a gente tem que ficar um pouco mais cautelosos, né? Nesses pré-julgamentos com a criança, com o aluno. E tentar resolver, porque todo mundo aprende. Outra questão também que eu observo também nas crianças é a timidez. Tem muitas crianças também que acabam sendo tímidas e não falam o problema que está sentindo. Eu tive alunos meus que eu senti isso deles não querer comunicação, né? Quando eu dava aula para as crianças do Infantil 4, que era 5 anos, eu tive um aluno meu que ele era muito retraído, muito tímido. E ele tinha dificuldade na escrita, né? Então, o que eu fiz com aquele aluno? Que, igual eu falei, cabe ao educador, né, o professor ter esse olhar de observar cada aluninho que você tem e de tentar vencer as barreiras, as dificuldades que está fazendo com que aquele seu aluno não aprenda. Eu comecei a sentar com ele, pegar na mãozinha dele em alguns momentos das atividades, fazer com que ele se abrisse para mim, né? E aí, com o tempo, no começo foi difícil,
Mas com o tempo eu vi que ele começou a se soltar mais. Mas porque eu dei uma oportunidade para ele, né? Que as crianças, o que falta às vezes é a oportunidade. Que na sala de aula é muitos alunos, né? Não vou culpar só os professores, né? Igual eu falo com vocês, pais e mamães. Tem professores e professores. E às vezes numa sala com 25 ou 30 alunos, você não consegue atender todos de uma vez só. Só que o que a gente puder aproveitar, quando você estiver com a turma, quando estiver na escola, essas especificidades dos alunos, né? Então, o que cabe ao professor? Tentar estratégias, né? Fazer intervenções necessárias de fazer com que aquele aluno aprenda. Não que ele vai ficar igual os outros que já tá lá na frente, mas a gente vai conseguir desenvolver uma aprendizagem significativa sim, porque aquela criança ele tem aquele ritmo dele, mas ele aprendeu algo. O que não pode é ficar estacionado. Ele não aprende, não tem jeito. Não se pode falar, ele não tem jeito. Todo mundo tem um jeito. Basta tentar estratégias, né? Metodologia, que tem bastante. E a questão da família também. Eu falo que é a parceria sempre, papais e mamães, que eu me coloco como mãe e como coloco como educadora. A minha fala é para vocês, papais e mamães, que sempre é bom estar perto da escola do filho de vocês, né? Ter comunicação com as professoras, ter essa conversa, que é igual uma mão dupla, como eu falo, né? Uma parceria de um estar ajudando em prol do filho de vocês, que é o ensino e a aprendizagem do filho de vocês. Eu, Rosimeire, né? Experiente na área, tô aqui para falar para vocês também do meu cantinho, né? Cantinho do reforço escolar. E ali depois vocês vão conseguir acompanhar melhor o meu trabalho, tá bom? Eu quero agradecer muito, né, pela atenção de todos. Eu queria lembrar vocês das minhas redes sociais. Eu estou com o Instagram, Cantinho do Reforço da Rose. Beijo, tchau, até o próximo vídeo.